Boa tarde, meus amigos do meu Facebook. Estamos aqui na Praça Luiz Bento, onde término final aqui vai da obra, onde aconteceu agora hoje, dia 10/6/2026, o plantio aqui na grama do escanteiro. Você vai conferir um pouquinho no vídeo aí. O que você achou aí, né, da belíssima reforma aqui na Praça Luiz Bento, né? A gente agradece a todos que deixam seus comentários aí no meu Facebook, também no meu YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos que me acompanham nas minhas redes sociais. Francisco Alves. Vamos conferir?